pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelas no silêncio e por nuvens que atendei, pelas rosas do caminho e os espinhos que estão, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece estendida, a esperança que falhou. Pela cruz do sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Senhor nosso Deus, neste culto de ação de graças, levantamos as nossas vozes e os nossos corações em adoração, porque Tu és Deus acima de tudo que podemos pedir, entender ou imaginar. Antes mesmo de agradecermos pelos Teus feitos, nós Te adoramos pelo que Tu és, santo, eterno, soberano, misericordioso e fiel. Adoramos o Teu nome porque Tu és o Criador que sustenta todas as coisas. Adoramos-Te porque o Teu amor não falha, a Tua graça não se esgota e a Tua bondade nos acompanha por todos os caminhos da vida. Hoje, diante da Tua presença, reconhecemos que tudo o que temos vem das Tuas mãos. A vida, o fôlego, o trabalho, a família, os sonhos, as lutas que nos amadurecem e as vitórias que celebramos. Tudo procede de Ti. Por isso adoramos não apenas com palavras, mas com o coração cheio de reverência e reconhecimento. Que Tu sejas exaltado no meio do Teu povo, engrandecido no nosso culto, na nossa história, na nossa igreja e em tudo o que somos. Adoramos-Te, Senhor, porque só Tu és digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Por isso, Senhor, Teu povo aqui reunido Te adora como resposta ao Teu grande amor, revelado por meio de Jesus Cristo em cada um de nós. Amém. Dessa forma, nos ajude a caminhar e que entre nós sempre haja paz. Amém. Todos uma só
verdadeiro Senhor, exaltaremos o teu nome para todos sempre. Todos os dias bendiremos e louvaremos o teu nome, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. O teu povo te exaltará e bendirá o teu nome para todos sempre. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, anunciando os teus atos poderosos. Por esse motivo, somos confiantes em suas promessas. Amém. O Senhor nunca cessa de nos amar, embora nem sempre o amemos em nossas ações. O Senhor nunca cessa de nos abençoar, embora não nos lembremos de agradecer. O Senhor nunca cessa de nos chamar, embora fechemos nossos ouvidos à sua voz. Nas trevas da solidão.
por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás. Tu precisas de seguranças, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele Deus amanhã, ao teu lado pra sempre. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Senhor, quantas vezes nos afastamos das pessoas necessitadas, quando nos envolvemos apenas com as nossas próprias preocupações? Quantas vezes somos indiferentes ou até concordantes com o mal, com o preconceito, com a guerra, com a ganância, com o que não se promove a vida, com o que não te agrada? Ajuda-nos a admitirmos os nossos pecados com sincero arrependimento, para que o Senhor olhe para nós com graça e misericórdia, para que possamos receber teu perdão. Assim oramos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que mesmo em meio à gratidão, ainda carregamos falhas, distrações e pecados que precisam ser confessados. Antes de agradecermos por tudo o que recebemos, queremos abrir o coração e admitir aquilo que não fizemos bem. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que não reconhecemos o Teu cuidado diário,
pelas palavras que feriram, pelas atitudes que não refletiram o teu amor, pelas escolhas movidas pelo medo, pela pressa ou pela indiferença. Perdoa-nos por tantos motivos para agradecer e ainda assim reclamamos, por tantos sinais da tua presença e mesmo assim duvidamos, por tantas oportunidades de servir e mesmo assim nos calamos. Tem misericórdia de nós, Pai, e purifica nosso coração. Que o teu perdão nos lave, que a tua graça nos renove e que a tua bondade nos lembre quem somos em Cristo. Filhos amados, convidados a viver em luz, humildade e gratidão. Nessa noite de ação de graças, reconhecemos: se não fosse a tua mão, não estaríamos aqui. Se não fosse o teu amor, não teríamos sido sustentados. Se não fosse a tua graça, não haveria esperança. Por isso pedimos: restaura-nos, Senhor, perdoa-nos e fortalece-nos, para que vivamos de forma que honre o teu nome e expresse em tudo a gratidão que queremos oferecer a ti. Oramos assim humildemente em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém. O Senhor nos alegrou com os seus feitos, por isso entramos por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. É hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar. É hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar. Às vezes a vida nos traz provações, sentimos que não temos forças, mas Deus está conosco em cada estação. É hora de acreditar, é hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar. É hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar. Os erros do passado não definem quem somos, pois a misericórdia renasce. Com Ele ao nosso lado vamos prosperar. É hora de acreditar, é hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar. É hora de recomeçar, é hora de acreditar, deixando o passado para trás, um novo caminho a trilhar.
Louvamos-te pelas alegrias, sucessos, conquistas, saúde, pelo pão que não faltou em nossas mesas, pelo dom da vida e pela promessa de vida por vir. Louvamos-te também por nossas lutas, tristezas, provações e sofrimentos. Saber que o Senhor está conosco é o suficiente para agradecer antes de receber, louvar antes de ver e bendizer antes de entender. Amém. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma. Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se é de Cristo a sua fé, fica de pé. Vamos todos assentar. Um sorriso. E um sorriso vamos dar. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Como todos sabem, este é um culto de ação de graças, com o objetivo de agradecer àquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, que é o nosso Deus, que nos sustentou em todos esses momentos. Então hoje nós queremos lembrar um pouco isso, para fazer como o salmista, não esquecer de nenhum só dos seus benefícios.
Nossa gratidão também pela vida da reverenda Zenaide Flor da Rosa Bertolini. E já há 20 anos, a nossa irmã tem servido ao Senhor no ministério pastoral. Mas com certeza a vida toda diante do Senhor tem glorificado o nome dele. Uma pessoa muito doce, muito amável, com esse sorriso farto, sorriso que alcança, sorriso que acolhe, que abraça. É sempre assim, viu? Sempre com esse sorriso no rosto. Não é por falta de problema, não. É porque ela sabe da presença de Deus constante no seu coração. Trabalhou aqui em algumas igrejas do Presbitério de Londrina e atualmente é uma das pastoras da nossa primeira IPI de Londrina e responsável pela congregação do Jardim Padovani. Já está há uns bons anos ali, aliás, 14, foi ela que começou o trabalho ali, e hoje, graças a Deus, um trabalho forte, pujante, e nós louvamos muito a Deus pela sua vida. Ela é a primeira pastora jubilada da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Deus abençoe grandemente. Quero fazer uma oração com você neste momento. Levante a sua mão neste momento, num gesto de bênção à vida da nossa querida pastora. Gratidão, Senhor, por este momento especial. Já tivemos o privilégio de cantar, a comunhão, o encontro, perceber o Teu Espírito Santo passeando no nosso meio, presente nos nossos corações, nos ensinando, ó Pai querido. Agora, Deus, por meio da Tua palavra, pedimos a Deus a iluminação do Espírito Santo no coração e na mente da Tua serva, como também nas nossas mentes e nos nossos corações, para que, havendo entendimento, haja também, ó Deus, obediência e o desejo sempre de Te servir. Senhor Deus a chamou e quem capacitou a Tua serva, Deus amado, então usa, Deus, a Tua serva para falar de maneira muito próxima aos nossos corações. Que as palavras da Sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis diante do Senhor. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos na casa do Pai, onde todos os filhos são bem-vindos. Uma alegria muito grande. Noite de festa, noite de gratidão. Estamos no mês de gratidão a Deus. Comemoramos no dia 27 o dia de ação de graças. Mas para nós não tem um dia de ação de graças, são todos os dias do ano, porque nós temos muito que agradecer a Deus pelas maravilhosas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas e porque Ele é Deus. Vamos à leitura, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 12. Êxodo 3, do 1 ao 12. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu
para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Pai, a tua palavra foi lida e nós suplicamos a iluminação do Espírito Santo sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Por que Moisés estava ali? Nós precisamos dar uma olhadinha no capítulo 2, que narra desde o nascimento de Moisés. Nasceu um menino bonito, seus pais o esconderam enquanto foi possível, depois não mais, foi colocado na beira do rio Nilo, dentro de um cestinho. A filha de Faraó olhou aquele cestinho, pediu que uma das suas moças tirasse, olhou e falou: é filho dos hebreus. Levou e o criou como seu filho. Por 40 anos, Moisés esteve no palácio, na corte de Faraó. Recebeu uma educação refinada. Mas uma coisa ele não se esqueceu, a sua origem. Um certo dia ele saiu para ver o seu povo. E ele viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus. E ele olhou, matou o egípcio, escondeu e foi embora para o palácio. No dia seguinte ele veio, saiu novamente para ver os seus irmãos e tinha 2 israelitas brigando. E ele chamou a atenção e um falou para ele: por acaso você é juiz? Você vai pensar que vai me matar igual matou o egípcio? A esta palavra Moisés temeu e fugiu, porque Faraó ficou enfurecido. E ele foi se encontrar lá em Midian. Mas Moisés, ele tinha um coração diaconal, de ajudar, de olhar aquele oprimido e cuidar. E quando ele viu 7 moças cuidando dos rebanhos do seu pai, quando vieram tirar água para dar de beber às suas ovelhas, o seu rebanho, outros pastores as enxotavam dali. E Moisés defendeu aquelas pastoras, tirou água para os seus rebanhos, elas levaram-no para a sua casa, conheceu seu pai, e uma delas veio ser a esposa de Moisés. E Moisés, que foi criado com toda a pompa, agora ele estava numa situação bem diferente. Ele estava pastoreando ovelhas. E nós sabemos que ovelhas não são cheirosas, elas não são inteligentes, elas precisam de um cuidado especial, porque elas entram pelos espinhos, pelos carrapichos, elas se sujam, elas caem, elas não sabem discernir onde está o perigo. E Moisés estava num serviço não muito glamuroso, mas foi ali que Moisés aprendeu a ser manso. E nós encontramos na palavra de Deus elogios a respeito de Moisés. O próprio Deus dizendo que Moisés era uma pessoa especial, que ele falava cara a cara. Foi ali, no deserto, no meio daquelas ovelhas, que Moisés aprendeu a melhor coisa da sua vida: ser manso, ser generoso. Coração diaconal ele já tinha, agora ele estava exercitando. Nesse texto nós queremos encontrar, ou melhor, destacar 4 ordens, ou 4 missão. O título da meditação desta noite é Um Encontro que Revela a Missão. O encontro de Deus com Moisés. Primeiro ponto que nós queremos destacar é a missão da adoração. Versículo de número 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A presença de Deus requer de nós a adoração. O lugar que Deus está é santo. Deus não estava dentro de um templo construído por mãos humanas. Deus estava se dirigindo a Moisés. Deus estava numa sarça, uma sarça que ardia e não se consumia. A presença de Deus era tão grande que Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, despe-te,
da sandália, descalça, porque o lugar que você está é terra santa. A presença de Deus era tremenda naquele lugar. Não tem como falar da presença de Deus, não tem como falar do encontro com Deus sem que a palavra graça esteja presente. Graça é Deus fazendo algo por alguém que nada merece. Esse alguém é você, esse alguém sou eu. Graça de Deus. Por isso nosso coração se alegra. Por isso nós adoramos a este Deus. Porque Ele veio até nós. Não foi Moisés que foi até Deus. Não foi Moisés que o procurou. Deus veio para Moisés. E ele adora ao Senhor. Adoração não é apenas na igreja. Hoje nós temos templos. Glórias a Deus por isso. Temos um local onde nós encontramos semanalmente para adorar ao Senhor. Mas a adoração não é feita apenas aqui, neste momento tão lindo de culto. A adoração é feita quando voltamos para os nossos lares. A adoração é feita no meio da semana, enquanto estamos nos relacionando com os nossos vizinhos, que muitas vezes não são fáceis. Será que nós temos um vizinho fácil para o nosso próximo? Precisamos perguntar a nós mesmos. A adoração é feita no nosso trabalho. E acima de tudo, a adoração é feita no trânsito. Deus precisa ser adorado. Deus deve ser adorado porque Ele é o único digno e merecedor. O catecismo traz uma pergunta: qual é o fim principal do homem? É adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas o segundo ponto que nós queremos destacar é a missão do conhecimento, e está no versículo de 4, ou melhor, do versículo 6, que diz: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A missão do conhecimento. Não era um Deus desconhecido. Ele se apresentou a Moisés: eu sou o Deus do teu pai. Moisés conhecia a história do seu povo. Ele conhecia o chamado que Deus fizera a Abraão. Quando ele disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. E Abraão foi, obedeceu à voz do Senhor. Moisés conhecia a história de Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa. Moisés conhecia a história de Jacó. Por causa de Jacó ter ido ao Egito, Moisés saiu do Egito, descendente do povo de Deus. Deus, no seu encontro, Ele revela o conhecimento, a missão do conhecimento. A quem estamos seguindo hoje? Existem influenciadores em todas as áreas da vida. Existem pregadores da palavra de Deus, com boa oratória, com carisma, arrebanha multidões. E as pessoas ouvem e não questionam se a pessoa está falando apenas a palavra de Deus. Aceitam o que ouvem, porque é mais fácil ouvir e atender e seguir do que examinar, como os bereanos faziam, conferindo para ver se isso era assim. A quem temos seguido? Depois da pandemia ficou muito fácil para as pessoas deixarem de ir aos templos. Pela necessidade da reclusão. Depois falou: eu assisto ao culto. Mas assistir o culto é uma coisa e participar é bem diferente. Há pessoas que estão nos leitos de enfermidade, nos hospitais, impossibilitados de andar, impossibilitados de estar numa igreja. É muito diferente. Mas há muitos que estão com as perninhas boas, conseguem o equilíbrio, conseguem andar, mas por acomodação preferem estar nas suas casas. A quem temos seguido? A quem conhecemos? Conhecemos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó?
Conhecemos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Precisamos ver a missão do conhecimento. Em terceiro ponto, eu quero me demorar um pouquinho mais nesse ponto. É a missão do envolvimento. Versículos 7 e 8, que dizem assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus se envolveu com um povo que sofria. Nós encontramos 4 verbos. Vi a aflição. Deus vê. Ouvi o clamor. Deus ouve. Conheço-lhe o sofrimento. O verbo conhecer. Deus conhece o seu povo. Ele conhece individualmente a cada um de nós. E desci a fim de livrá-lo. É Deus se envolvendo com o ser humano, com o povo, com aquele que sofre. Quando eu tive o privilégio de ter aula com o reverendo Marco, no seminário, eu aprendi que o evangelho ele não é parcial. Ele não é pregado para salvar o espírito. O evangelho ele é integral. E nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo precisa de cuidados. Mas não há apenas necessitados de alimento. Há pessoas necessitadas de um abraço, de um aconchego, de um carinho. Às vezes a pessoa tem o pão. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para comprar o pão, mas ela não tem o dinheiro para comprar um abraço. E ela pode receber esse abraço. Então nós precisamos abraçar os necessitados. Os consultórios estão lotados de pessoas que às vezes não têm doenças físicas, mas têm doenças emocionais. E nós sabemos que uma doença emocional, ela gera um desconforto físico. Hoje nós recebemos um pedido de oração de um irmão da igreja, que está internado com crise de ansiedade. Começou apenas emocionalmente, mas se agravou de tal forma que ele não conseguia respirar. Precisou ser internado. Então a gente percebe isso, que as emoções, a alma precisa ser cuidada. E o espírito? É a palavra que vai dar vida ao espírito. Então o evangelho ele tem que ser integral. Ele tem que abranger corpo, alma e espírito. Ele tem que abranger a fome de alimento, a fome de carinho, de aconchego e a fome espiritual, que é só Jesus que preenche. Missão do envolvimento. Deus viu, ouviu, conheceu e desceu para ajudar, fazendo alguma coisa. Você e eu devemos nos envolver com aqueles que sofrem. E em quarto e último lugar, a missão do envio, os versículos 10 a 12. Deus disse: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A missão do envio. Quando Deus envia alguém, não cabe desculpa. Manda outro. Eu me lembro que o sermão de prova, não sei se o reverendo Marco lembra, o sermão de prova para minha ordenação foi o texto de Filipe e o eunuco, mas teve um ponto que eu disse:
nós não podemos dizer, Senhor, manda outro. Manda um pastor. E nós estávamos em algumas pastoras na nossa turma. E eu disse, manda um pastor no lugar. Nós não podemos dizer isso. Porque quando Deus envia, não cabe desculpas. E ao ser-me dado a oportunidade de trabalhar no Vista Bela, bairro que estava começando há 14 anos, entregues as casas e sendo construídos ainda os prédios, eu pedi para o presidente do presbitério 3 dias. Ou melhor, ele me deu 3 dias. Ele falou, vai sondar a terra. Dentro de 3 dias você volta. E me disse, aceito o desafio não. Só que o presbitério não vai locar nenhum salão. Você não vai ter um lugar. Você vai ter casas, pessoas para você visitar. Antes de sair de casa eu orei, Senhor, se for da tua vontade e para a tua glória, que nós tenhamos um ponto de pregação naquela região, uma região nova que está começando, que nesses 3 dias eu receba um sim de uma casa que vai abrir as portas para que nós façamos as reuniões ou um culto. E eu vim. No primeiro dia, eu cheguei, era 9 horas, fiquei até às 11 horas visitando. No primeiro dia, 3 casas abriram as portas e disseram, pode fazer os cultos aqui na nossa casa. Não era nenhum conhecido. Inclusive, a primeira casa que abriu as portas era uma família católica. A primeira pessoa que eu conversei, ele disse, olha, nós somos católicos, mas a senhora pode fazer o culto aqui na nossa casa. Assim mesmo eu vim mais o 2º e o 3º dia. No final dos 3 dias eu cheguei para o presidente do presbitério e disse, eu aceito trabalhar lá no Vista Bela, mas nós não vamos alugar nada, porque não tinha nenhum salão para alugar, somente as casas que estavam entregues. Eu falei, não tem problema, nós temos um campo e nós vamos. Eu poderia dizer para Deus assim, quem sou eu para o Senhor me mandar para o Vista Bela? Deus poderia olhar para mim e falar assim, você não é ninguém, Zenaide. Ninguém. Para Moisés ele não disse isso. Ele foi tão misericordioso e ele apenas disse, a minha presença irá contigo, eu irei contigo. Então quando Deus manda, quando Deus envia, não tem desculpa. Precisamos nos envolver, precisamos conhecer, precisamos adorar, mas precisamos ir. Final de ano, tempo de gratidão. Gratidão pelas bênçãos, mas aí vem um novo ano. E nesse novo ano vem desafios. E o desafio não é para o pastor Marco, não é para a mesa diaconal. Os desafios não são para os presbíteros, os líderes, não. O desafio que Deus lança é para toda a igreja. A igreja é uma igreja diaconal, que olha o ser humano integralmente e traz o aconchego para essas pessoas que necessitam, que precisam. Não importa quem você seja, importa quem te mandou, a quem você está servindo. Concluindo, só podemos entender a missão que Deus nos dá quando nós temos esse encontro. Porque esse encontro com Deus nos revela a missão de adoração. Como é bom adorar ao nosso Deus. Adorar em casa, adorar no trabalho, adorar na rua, adorar na igreja. Porque é na igreja, na comunidade que o Senhor derrama a bênção. Salmo 133 diz, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o versículo 3 diz, porque ali, na união, na reunião, é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só podemos adorar quando nós temos esse encontro com Deus. Aí nós vamos ter esse conhecimento desse Deus maravilhoso. Nos envolver e sermos enviados. Só podemos dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Que Deus nos abençoe. A mesa foi preparada por causa do Cristo e da sua graça. Todos e todas são indistintamente convidados, prefigurando assim o banquete do reino de Deus. Pois ele diz,
porque muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentarão à mesa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Gratidão, ó Pai. Está o meu povo. Comei dele. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei isto, e todas as vezes que o beberdes, fazei isto
em memória. Amigos e amigas, comamos e bebamos em gratidão. Sejamos enviados para agradecer e amar. Que os nossos corações estejam repletos de gratidão contagiante e que o Senhor nos une num novo ano para amarmos de fato e de verdade. Com os corações agradecidos, que possamos reconhecer que se ganharmos mais era para compartilhar mais. Que sejamos enviados para sermos bênçãos, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E na caminhada compreendamos que fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos enviados para sermos bênção e exemplo de bondade e amor, com capacidade de amar e expressar esse amor a todos. Vamos orar, irmãos e irmãs. Meu Deus, meu Pai, eu queria agradecer muito esta celebração de gratidão e ação de graças no final deste ano, pelo Ministério de Atividade da CNA, orar pelo IPI do Brasil, orar ao Deus agradecendo porque durante todo o ano reuniões foram feitas, lives foram feitas, encontros foram feitos, treinamentos foram feitos e pessoas foram abençoadas, igrejas foram abençoadas, a força leiga da IPI foi abençoada. Então, Senhor, nos unimos agora, os sentimentos e os nossos pensamentos, para louvar, agradecer e dizer muito obrigado, porque o Senhor dirigiu, o Senhor cuidou, o Senhor segurou forte nas nossas mãos e o Senhor dispensou graça, favor e bênçãos sobre CNA e sobre a tua igreja. E assim, irmãos e irmãs,
a bênção do Trino Deus, o amor do Pai, a maravilhosa graça de Cristo, a comunhão, a presença, a unidade, o ânimo do Espírito de Deus, seja sobre cada um de vocês, neste final de ano, no ano que se inicia em breve, seja com a IPI do Brasil, esta bênção seja com a CNA, com os destinos da nossa igreja, com a força leiga da IPI do Brasil. Sim, esta bênção vá à frente, mostrando o caminho. Esta bênção atrás, guardando de todo o mal. Ao lado, para saber que nós não estamos sozinhos. Acima de Deus, acima de tudo, a bênção deste Deus seja no seu coração, com você, sua família, sua igreja, IPI do Brasil, hoje e até a volta do Senhor. Amém.